Bom dia a todos. É com grande prazer que hoje a gente recebe aqui no polo do IEA o professor Hernan Shaimovic. Nós recebemos quase todos os ex-diretores do IEA e o professor Hernan foi diretor em exercício, foi vice-diretor e diretor em exercício do IEA também. Bom, o professor Hernan vai falar então sobre esse tema, né, a produção e relevância dos projetos e programas da FAPESP, falar um pouquinho da biografia dele, para quem não conhece ainda. Ele é bioquímico, formado na Universidade do Chile, doutor em Ciências Biológicas, na área de Bioquímica pela USP, professor titular do Instituto de Química, foi chefe do Departamento de Bioquímica do Instituto de Química, pró-reitor de pesquisa da USP, diretor do Instituto de Química, presidente da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular, vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências, vice-presidente do International Council for Science e presidente da Inter-American Network of Academy of Sciences. Ele também é membro do Conselho Editorial de Ciência e Cultura, do Instituto de Estudos Avançados e do Electronical Journal of Biotechnology. Bom, ele tem uma extensa experiência na área de bioquímica, com ênfase em físico-química orgânica, estudando sistemas biomiméticos, em particular estudo de micélulas e vesículas, catálise micelar e enzimática. E agora há pouco ele estava me mostrando vários resultados interessantes que tem publicado na revista Langmuir, que vale a pena dar uma olhada porque eles são realmente transdisciplinares. Formou 15 mestres, 21 doutores e vem atuando também na área de política científica nacional e internacional, com publicações, participações em conselhos e ocupando posições executivas. Não foi falado aqui, mas ele hoje está vindo aqui vestindo o chapéu da FAPESP, eu acho, né? Uma vez que ele é o coordenador dos projetos CEPIDs na FAPESP. Bom, se eu fosse discorrer aqui sobre a biografia completa do professor Hernan, provavelmente a gente não ia terminar em tempo para que ele pudesse pegar o avião. Então eu queria parar por aqui. Queria aproveitar para agradecer a presença de algumas pessoas, né? O professor Pietro, que é o vice-diretor da Faculdade de Filosofia, o professor Leone, professor titular da Faculdade de Filosofia, o professor Green, professor emérito do campus, eu diria, uma vez que ele atua em várias instituições, o professor Dimas, do Hemocentro. Devem ter outras pessoas aqui, mas que eu não conheço pessoalmente, mas que, da mesma maneira, agradeço a presença de todos. Então, sem mais delongas, passar para o professor Hernan. Muito obrigado. Obrigado, Bafa. Quer dizer, o que ele falou é que eu sou velho. Tá? Mas, obrigado. Porque a gente vai acumulando anos e cargos e coisas e tal. Tem eco, legal. Não vai dar para entender nada. O que eu estava falando com o Bafa há meia hora atrás é que eu também gostaria de ser convidado para falar de ciência um pouco, porque eu acho que é mais divertido. Mas tudo bem. Vamos falar disso. E o que eu pretendo fazer, basicamente, é falar de pesquisa no Brasil e especialmente em São Paulo. Eu quero discutir com vocês a palavra impacto, porque é uma palavra que se usa de forma muito solta e é bom que a gente comece a pensar o que queremos dizer com isso. Logicamente eu vou me referir à FAPESP e por último vou falar um pouco dos CEPIDs, porque em algum momento me pediram que eu fizesse isso. Então vamos ver Brasil. Todo mundo sabe que o Brasil tem crescido, que a produção científica tem aumentado. A realidade é que se você conta o número de cientistas por 1000 habitantes, e esses são números de 2003, os números de 2013 são um pouco piores. Vocês veem que estamos muito atrás de nossos colegas aí do Sul. Em termos de número de cientistas por 1000 habitantes, e, portanto, é absolutamente essencial que a gente cresça. Em termos de investimento, e aí tem um probleminha, nós não estamos tão longe.
São Paulo, Brasil sem São Paulo está aqui atrás, mas São Paulo está investindo quase 1,7% do PIB estadual em pesquisa. E o mais interessante disso é que praticamente 60% desse investimento é investimento privado. Isso não nos coloca longe da China, em termos percentuais. Isso todo mundo viu e todo mundo faz muita propaganda e é muito bom que tenha acontecido. Tá? A produção científica do Brasil tem aumentado muito, a produção de São Paulo tem acompanhado esse aumento, tal que São Paulo continua produzindo mais ou menos 50% de toda a ciência nacional. Isso é bom. Outro assunto que caracteriza a produção de ciência no Brasil é que os cientistas no Brasil estão cansados. Tá? Se vocês veem, e eu estou me referindo especialmente ao Estado de São Paulo, em 2009, o número de artigos publicados por cientistas no Estado de São Paulo era maior, e continua sendo, que o Canadá, que não está mal. Era da ordem um pouco maior que da Espanha. A única forma, e vocês vão ver que nós estamos chegando a um patamar, a única forma de que isso aumente é aumentar o número de pessoas fazendo ciência. Nós não podemos, honestamente, exigir ao pesquisador paulista que aumente tremendamente a sua produção, porque estamos no limite. E eu não quero discutir limite, mas os psicólogos e psiquiatras que estejam presentes por acaso, aqui ouvindo, podem concordar comigo que estresse é um troço perigoso para a criatividade e aumentar a pressão por publicação e número de publicações pode ser perigoso. Agora vamos falar de qualidade. O impacto. Quando a gente fala de impacto, o quadro é um pouco diferente. E eu estou comparando Brasil e Espanha. Tá? Se a gente coloca número de artigos, tudo bem, os espanhóis estão um pouco acima da gente, não tem problema nenhum. Agora, se você compara impacto medido por impacto relativo, vocês veem que o Brasil não passa de 0,6, 0,7, enquanto ao mesmo tempo que esse outro país aumenta seu volume de produção, também aumenta a qualidade relativa da produção. Enquanto que o Brasil aumenta muito o número de artigos e a qualidade relativa não só permanece constante, mas aparentemente a partir de 2008 diminui um pouquinho. O indicador é simples, é o número de citações por paper dividido pelo número de citações por paper da mesma área no mundo. Esse é o impacto relativo. Tá? Não está se comparando laranjas com bananas prata. Tá? Está se comparando o impacto dentro de cada área. Está corrigido. Exatamente. Isso explica em parte essa pequena queda, mas em parte. Porque aí, se você faz um estudo um pouco mais detalhado, que eu não vou entrar nos números, tem certas áreas em que o número de revistas que ingressaram no Web of Science é muito maior que outras, e nessas outras áreas onde não tem esse impacto, você também vê um pouco de queda. Tá? Enfim, esse pulo é a entrada de algumas revistas, Cielo e outras, dentro do sistema Web of Science, o que explica porque é totalmente impossível passar de 20 para 30 com as mesmas pessoas
sem que aconteça algum milagre. Aqui não tem milagre nenhum. Aqui simplesmente o número de revistas de baixo impacto aumentou. Mas sem dúvida, com esse acidente ou não, essa curva é muito diferente dessa curva. E de fato, quando a gente pega números de 2011, a única área que chegou um pouco acima de 1, isto é, a única área onde o impacto relativo à área no mundo é maior que a média, é a física. E se alguém tem uma explicação, que dê essa explicação agora, a minha explicação é simples. Tem muitos físicos que estão participando em projetos internacionais de altíssima relevância, que são muito bem citados, tipo CERN, tipo observatório, tipo esse tipo de coisa, que tem papers com 300 autores, 220, tal, mas que são papers fundamentais e que a contribuição brasileira tem sido importante. E, portanto, isso conta aqui nessa barrinha. Nas outras áreas, vejam que se em algumas áreas tem uma mudança entre 2000 e 2001, estamos bem abaixo de 1. 1 quer dizer que o impacto medido por citações por paper nessa área é a média mundial. Abaixo de 1 quer dizer abaixo da média mundial. Outra característica que é preocupante é essa que está aí. Eu publiquei um paper há muitos anos atrás que mostrava que quando um cientista publica qualquer coisa a partir do Brasil, e eu dou para esse cientista uma média 1, se ele publica sozinho, quando ele publica com outro colega de qualquer outro lugar do mundo, essa média pode subir até 1,4 se ele é de algum país, e pode subir até 4 se é de outro país. Esse outro país não precisa ser Estados Unidos, pode ser Argentina, tanto faz. E basicamente diz o seguinte: tem um grande filósofo brasileiro, que eu adoro, que se chamava Abelardo Barbosa, tá? Também conhecido como Chacrinha, e que dizia o seguinte: quem não se comunica se trumbica, tá? E isso é cada vez mais verdade, dá para ver aqui. Duas culturas que olham para o mesmo problema com olhares diferentes nunca somam, sempre multiplicam. Problema, vejam um probleminha. Tá? O problema é que ninguém quer que 100% das publicações estejam feitas com colaboração internacional. Mas também ninguém quer esse tipo de queda. Isso se mostra de forma nessas tabelas maravilhosas que ninguém entende. Tá? Aqui está a posição do Brasil quando a gente conta o número de papers. Okay? Estamos lá em cima. Posição 13, 14. Aqui está a posição do Brasil quando se conta impacto. Ok? A gente abaixou para 40. Hã? Não. O que me preocupa é nossos amigos, nada contra os peruanos, tá? Mas o Peru está aqui em cima, pô. Qual é? Não tem. Não tem nenhum país aqui nessa lista que tenha menos de 1000 papers nesse período. Não, eu limpei isso. Não é o small number effect. Porque se fosse small number effect, o primeiro seria Jamaica. Tem 3 papers. Não. Isso está corrigido nessa tabela. Tá? O primeiro é Suíça, por razões várias. Estados Unidos está em algum lugar por aqui, sei lá. Mas o problema, para a gente refletir no Instituto de Estudos Avançados, é essa diferença. Agora estão acontecendo coisas, tá?
estão acontecendo coisas, e quando a gente olha São Paulo de fato chegou ao mínimo aqui, menor que 20%, e quando a FAPESP começa com todos os programas de colaboração internacional, dá para ver claramente uma subida. Eu não gosto de projetar linhas, mas aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos, cada pontinho é um ano, que mostra que a partir do momento que a FAPESP começa seu programa de internacionalização, baseada em pesquisa, o efeito que eu discuti antes começa a ser visto de imediato. Agora, tem desafios, e não são menores, para a comunidade de cientistas paulistas. Esse é um desafio que me parece um desafio importante. A FAPESP, como todo mundo sabe, é uma das poucas organizações no mundo onde a taxa de sucesso de um pedido, em geral, é maior que 50%. Por comparação, a taxa de sucesso na comunidade europeia hoje é da ordem de 8%. Nos Estados Unidos é quase loteria. NIH está 12%, NSF, dependendo da área, está entre 8% e 11%. 50% de taxa de sucesso quer dizer que os pesquisadores de São Paulo estão muito bem obrigados em termos de financiamento. Agora, nós temos um problema que é sério. Tá? Pesquisador, professor da universidade, deveria ensinar e pesquisar. E para isso seu tempo tem que ser respeitado. Isso é uma obviedade ululante. Só que não acontece. Tá? Apesar que o cara, ou a cara, tem dinheiro para pesquisa e aquele papo todo, a carga que não tem nada a ver com a atividade fim pela qual ele é pago, de atividades que vai desde trazer o gringo do aeroporto, até o Bafa foi pegar no aeroporto, né? Trazer o visitante, levar, tocar a orquestra, escrever a música, aquele papo todo, mostra que a decisão institucional de dar um apoio que seja condizente com a quantidade de recursos que esse pesquisador traz para fazer pesquisa é extremamente baixa. E eu estou falando do apoio administrativo. Quantos de vocês têm a secretária que marca a passagem, pega o check-in e tal? E, sobretudo, gestão de projeto grande. O medo que muitos de nós temos de enfrentar um grande desafio, porque eu vou ficar até aqui de papel, tá? Evita que a gente enfrente grandes desafios. E, portanto, a gestão de grandes projetos é uma questão administrativa, institucional, que as agências de financiamento não podem nem devem interferir e que é responsabilidade única e exclusiva da unidade. Outro desafio é aumentar a cooperação internacional. E para aumentar a cooperação internacional, eu andei vendo os websites do campus de Ribeirão Preto. Tá? Não tem muito website em inglês. E se não tem muito website em inglês, eu lamento, mas os gringos não vão contratar tradutor. Tá? E, portanto, a internacionalização, que é uma mão de ida e volta, nós temos uma responsabilidade grande para aumentar a cooperação internacional, colocando coisas que os gringos possam ler. E os gringos incluem os chilenos também. O chileno não lê português. Eu sei disso. Logicamente, precisamos mais recursos federais,
os recursos federais para São Paulo têm diminuído percentualmente ao longo dos últimos anos de uma forma extraordinária. E, por último, repito, não dá para pressionar mais nem as crianças de graduação e pós-graduação que estão no laboratório, nem os pesquisadores para aumentar o volume de produção. Estamos produzindo mais que os espanhóis. Nada a favor nem contra os espanhóis, mas é um bom. Isso mostra um monte de dados que defendem a obviedade que é quando tem maior colaboração internacional em qualquer país do mundo, o impacto relativo da ciência aumenta. Agora, o Brasil, de fato, se você olha o Brasil do ano 70 e olha o Brasil do ano 2013, você tem que reconhecer que o Brasil fez um esforço extraordinário para aumentar o que a sociedade entende por ciência e o volume da ciência produzida. Agora, o investimento total é menor que a média da OECD, Brasil. A média da OECD está na ordem de 1,9%, 2%. A média do Brasil continua balançando em volta de 1,03%, 1,04%, apesar de toda a propaganda feita por quem faz propaganda. Temos poucos cientistas por habitante. O impacto médio da ciência produzida é baixo. O nível de internacionalização em pesquisa é baixo. A pesquisa na empresa é baixa. E não porque os empresários são ruins. Esse papo estava bom na década de 50, 60. Tá? Não é isso. O empresário vai investir em pesquisa quando seja conveniente do ponto de vista da empresa, isto é, a empresa vai ganhar mais grana se investir em pesquisa. Tá? E para isso, em qualquer lugar do mundo, precisa dinheiro público. Nos Estados Unidos, que é o do capitalismo, a grana que vai para a pesquisa em empresa é só entrar nos dados da National Science Foundation e vocês vão ver que, apesar de toda a choradeira das empresas farmacêuticas, a grande percentagem do investimento em pesquisa vem do NIH. Mas tudo bem. Isso está mudando, mas a gente tem que aceitar que investimento público direto em pesquisa na empresa é uma necessidade para aumentar o número de pesquisadores nas empresas. E para que pesquisa na empresa faça sentido do ponto de vista dos acionistas da empresa. E o número de patentes é muito baixo. Agora, eu acho que o número de patentes ser muito baixo é muito menos importante que a parte de cima. Tá? Agora chegamos a analisar uma coisa que eu acho que dá para fazer uma análise geral daquilo que eu falei. Me parece que todo mundo sabe o que é um quadrante de Pasteur. Tá? Mas o quadrante de Pasteur divide de várias formas o conhecimento e a contribuição em contribuições que têm muita relevância para o conhecimento, isto é, ideias que geram ideias, e conhecimento que tem muita relevância para aplicações imediatas. Então, tem alguns conhecimentos que a gente pode denominar como conhecimentos tipo Bohr, que tem um impacto brutal no universo das ideias que geram outras ideias. Conhecimento tipo Edison, que tem um impacto brutal nos produtos, mas não geram novas ideias necessariamente. E conhecimento tipo Pasteur, que era um gênio e tinha ideias que geravam outras ideias e ao mesmo tempo tinham uma aplicação imediata. Tá? Esse quadrante daqui, que ninguém sabe como se chama, tem muita gente que não coloca nenhum nome lá. Tá? Tem alguns que colocam nomes chatos, como
mas eu não concordo com esse nome. Esse cara colocou confusion aqui, mas não é isso. É ciência que é não tão relevante em termos de produzir novas ideias, pouco relevante para aplicações, e eu acho que esse quadrante é absolutamente essencial, porque é a partir desse quadrante que se cresce. E esse quadrante está muito populado no Brasil, está cheio. Isso cresceu. E, portanto, nós temos que decidir, e não é o presidente, sei lá o que decide, nós, coletivamente, temos que decidir se a gente quer crescer nessa direção, terceira dimensão vai para lá, tá? Isto é, continuar crescendo num universo pouco relevante em termos de ideia e pouco relevante em termos de aplicação, ou quer se mexer para cá, para cá e para cá. E isso é uma decisão. Quando se fala disso, eu gosto de pensar de como que cada um de nós vê o nosso trabalho, tá? E a forma que cada um de nós vê o nosso trabalho é mais ou menos assim. Pronto. É mais ou menos assim. Isto é, minha pesquisa e a pesquisa dos outros, tá? Só que não podemos continuar desse jeito, porque esse jeito não faz a comunidade caminhar no quadrante de Pasteur na direção correta. Temos que discutir o que a gente entende como impacto, e essa discussão não pode permanecer individualizada dessa forma. Minha pesquisa, qualquer outro. Tá? E, portanto, eu acho que uma das discussões fundamentais, nessa altura do campeonato, é discutir como que a gente estima coletivamente a relevância da pesquisa. Tá? Nós não queremos ficar nesse quadradinho embaixo, à esquerda, minha esquerda, do quadrante de Pasteur. E, portanto, temos que discutir como se estima a relevância. E uma das coisas que nós temos que distinguir com absoluta clareza é quantidade com como que a sociedade estima que essa quantidade tem algum tipo de impacto. Isto é, edificar algum sistema de indicadores que inclua pares e reconhecimento pela comunidade científica em dois aspectos totalmente diferentes que não necessariamente vão juntos no nível individual, mas têm que ir juntos no nível social, que é estimar a qualidade científica, isto é, estimar quanto as suas ideias geram outras ideias, e estimar uma coisa que eu não sei como diabos traduzir, que se chama societal relevance. Porque não é relevância social, é um pouco mais que isso. E, portanto, precisamos qualidade, praticidade, o sistema tem que ser flexível e tem que ser aberto a ajuste. Porque o mundo muda, as coisas mudam, as necessidades mudam. Eu acho que aí nós podemos começar a pensar de forma ordenada, sem esquematizar a coisa. E, portanto, podemos pensar em impacto científico e podemos pensar separadamente em impacto que vamos chamar social.
E o impacto científico ainda pode ser dividido. Pode ser ideias que geram novas ideias. Quer dizer, se vocês verem qualquer trabalho científico que teve um impacto, ou citações por paper, tanto faz, tem uma forma ou outra forma de medir isso, é alguma coisa que gerou novas ideias. Nature, 1953. Tá? Estrutura do DNA. Isso gerou uma explosão de ideias. Não é que eu acho que isso começou a genômica, nada disso. Tá? O começo da genômica está no século XIX, mas tudo bem. Mas esse paper teve uma ideia que gerou uma explosão de ideias. E, portanto, essa é uma forma de medir o impacto científico. Ideias que geram ideias. Uma outra forma de medir o impacto científico é como que você treina pessoas que possam gerar novas ideias. Vejam, eu não estou falando aqui de medir número de mestres que eu formei. Não é isso. É como que você mede, e não é trivial, a formação de pessoas que são capazes de gerar novas ideias para que novas ideias, e no fim, para que nós, sociedade brasileira, paulista em particular, fique mais inteligente. Isso é uma parte. A outra parte é o impacto social. Que quer dizer pelo menos duas coisas, que também são diferentes. Quando você pensa em impacto social, existe uma tendência que eu não entendo a pensar exclusivamente em coisas que curem, façam as pessoas mais ricas, as empresas mais eficientes. E tem outro tipo de impacto social que é igualmente importante, que são políticas públicas baseadas em evidência. Isto é, como que eu gero ideias que deem substrato para políticas públicas racionais? Isso não corresponde a esse quadradinho. Isso não corresponde a esse quadradinho. Isso corresponde a esse quadradinho por essa via. E não necessariamente com fazer as pessoas mais saudáveis ou fazer as pessoas mais ricas. É diferente. Agora, problema. Tudo isso é mensurável. Só que tudo isso está interconectado. Isso daqui é um sistema. E tem que ser visto como sistema do sistema. E não como um sistema aplicável a ele. Tá? Porque a pesquisa dele pode ir só por aqui. Tanto faz. Só que o sistema precisa entender tudo isso se ele quer medir impacto. Agora, não é fácil. Não é fácil essa discussão, é uma discussão internacional. National Science Foundation hoje divide o teu projeto em duas partes. Impacto científico e impacto social. E se você leva na brincadeira a parte de impacto social, o teu projeto, lembra que a média de aprovação é da ordem de 12%? Se você leva na brincadeira a parte de impacto social, esquece. Inclusive porque, se alguém entra e tem paciência de entrar no NSF e ler, NSF é transparente, tá? Você pode ler todos os projetos aprovados desde que o NSF começou. Se alguém leva na brincadeira a parte social, pode ter absoluta certeza de que o projeto vai ser rejeitado. Isso não quer dizer que a minha pesquisa tem que ter impacto social. Mas eu tenho que ter pelo menos a coragem e a clareza de dizer por que não. E por que o meu impacto sobre as ideias é tão importante que a outra parte não tem nada a ver com aquilo que eu estou fazendo, mas o que eu faço tem impacto de todo jeito. Mas é complicado, não é trivial. Quando você mede
a parte social, não está claro para ninguém como você avalia. E se não está claro para ninguém no mundo, não existem regras, nós temos que gerá-las. Porque tem que ser adaptadas à nossa sociedade. Agora, em cada caminho tem alguns buraquinhos, né? E esse buraco tem que ser levado em conta. Não podemos acreditar que simplesmente porque é mais fácil medir, vamos medir isso. Porque aquilo que a gente está medindo pode não ter nada a ver com a realidade. É a piada do bêbado e o poste de luz. Tá? O cara estava procurando a chave onde tinha luz. Tinha que ver com o lugar onde ele perdeu a chave? Não. Mas era mais fácil. Alguns indicadores têm esse perigo e nós temos que ter cuidado com isso daí. Agora, por outro lado, nós não estamos sozinhos, o mundo está pensando nisso. E isso é uma discussão internacional. E esses caras publicaram recentemente, em fevereiro, uma matriz maravilhosa. Por que essa matriz é maravilhosa? Primeiro porque eu gosto de matrizes, tá? Isso é pessoal. Segundo porque é simples. Olha só, você tem que esquecer que é Social Science Research e pensar que é qualquer coisa. E tem dois domínios, o domínio científico e o domínio social. E olha os critérios. O output, quer dizer, a quantidade que você produz, tem que ser demonstrável. Olha só. É fantástico quando a gente ordena o óbvio. A gente constrói uma realidade pesada. E tem que ser demonstrável ou pela sua qualidade, ou porque algum target, um grupo-alvo qualquer, que existe, que eu posso dizer quem é, disse que era bom. Tem que ser demonstrável a sua utilização. O que é utilização para um cientista básico? É se alguém alguma vez lembrou daquilo que ele fez. Isso é quantificável. Ou utilizável por um grupo de interesse qualquer. O reconhecimento tem que ser demonstrável. Por quem? Pelos que pensam do mesmo jeito, pelo mesmo time. O time dos cientistas, por exemplo. Ou o time dos políticos, por exemplo. Ou o time dos movimentos sociais, por exemplo. Quando a gente fala dessa coluna. O que eu quero mostrar com esse slide? Primeiro, que a discussão internacional, que não é um problema resolvido. E segundo, que existem propostas absolutamente concretas para a gente medir todas as coisas. Agora, vou falar nos últimos, sei lá quantos minutos, até eu cansar, da FAPESP. Eu acho importante falar um pouco da FAPESP, apesar que a única coisa que eu deveria falar da FAPESP é, por favor, visitem um site. Aí terminaria o seminário. Porque a FAPESP é uma organização transparente. Porque se vocês entram, por exemplo, numa coisa que todo mundo conhece, a pergunta para as crianças, não para os velhos. Todo mundo conhece a biblioteca virtual da FAPESP? Vou fazer uma inversão. Alguém conhece a biblioteca virtual da FAPESP? 1, 2, 3. Não, tem tudo. Se você entra na FAPESP, e eu ia trazer meu computador e ligar aqui, mas a minha rede não funciona. Se você entra na webpage da FAPESP, abre, entra embaixo, na coluna do meio, biblioteca virtual, clica, aí o keyword de pessoa, assunto, qualquer coisa, te mostra tudo que a FAPESP apoiou, está apoiando. E, portanto, se eu quero saber se você existe na FAPESP,
entro com teu nome e na hora eu sei se tem bolsa, se tem projeto, se teu projeto foi aprovado, se não foi aprovado. Quer dizer, estamos todos... Obama não precisava fazer aquilo que estava fazendo, tá? Estava na webpage da FAPESP. Sim. Nem vai conseguir. Nem vai conseguir para proteger os pesquisadores. Porque umas coisas que acontecem em São Paulo, no Maranhão é pior. É que se alguém sabe que você ganhou 3 milhões de dólares da FAPESP e que isso está no teu nome, não é impossível que aqueles que sequestram fiquem com vontade de te sequestrar. Tá? Então esse dado não está. Okay? Para proteger todo mundo. Se você solicita, não tem problema nenhum. Esse dado não é escondido. Não está disponível na biblioteca virtual. São duas coisas totalmente diferentes. E não está disponível na biblioteca virtual por razões que têm a ver com a segurança de cada um de nós. Cada diretor que pediu esse dado para a FAPESP obteve todos os dados. Eu sei disso porque eu fui diretor e eu pedi. E nessa época meu contato com a FAPESP era como usuário, tá? Imediatamente você obtém seus dados. Não tem problema nenhum. Como? Mas até achar os relatórios anuais é um pouco mais complicado. Aí você tem que entender um pouquinho de contabilidade. Para uma ideia de valor consegue, tá? Mas aí você tem que saber, por exemplo, uma coisa que eu vou mostrar daqui a pouquinho: bolsas. Cada vez que a FAPESP concede uma bolsa, e você tem várias bolsas FAPESP, né? Cada vez que a FAPESP concede uma bolsa, a FAPESP concede uma bolsa, por exemplo, do doutoramento direto, tá? A FAPESP se compromete com esse aluno por 4 anos. E, portanto, nesse ano, a FAPESP vai pagar, supõe que a bolsa foi concedida em março, vai pagar 9 meses. Só que o dinheiro fica comprometido, isto é, o global da bolsa é tirado do orçamento desse ano, é pago 8 meses, mas o restante dos 3 anos, ou 3 anos e meio, estão depositados. Então existe uma diferença muito grande que tem que ser clarificada, e os detalhes, porque uma parte importante do dinheiro que a FAPESP gasta todo ano não foi gasto, está provisionado para cumprir sempre o compromisso, com qualquer compromisso que a FAPESP assuma. Bom, todo mundo sabe, tá? Então passa logo. É importante dizer, e aqui eu estou fazendo um paralelo, sem dizer o que é melhor, o que é pior, mas estou fazendo um paralelo com a política de apoio à ciência e tecnologia do governo federal. Quando a gente escuta os discursos do ministro, e especialmente de muita gente nos últimos 2, 3 anos, existe uma ênfase descabida, do meu ponto de vista, agora é Hernan que está falando, na aplicação. Tá? Virou Ministério da Inovação. Nada contra a aplicação. Muito pelo contrário, eu já me posicionei antes. Mas eu acho que existem 2 focos que têm que andar juntos. Um foco para a ciência que faz os negócios mais competitivos, a ciência que cura, a ciência que faz com que os pobres fiquem ricos. Mas existe um outro foco. O foco de que a ciência que faz com que a humanidade fique mais inteligente, com que
se respondam questões fundamentais. E é gozado que as questões fundamentais sempre aparecem na nossa relação com as crianças. As crianças querem saber por que das estrelas, tá? As crianças veem um dinossauro e ficam encantadas. Morreram os dinossauros? E tem perguntas fundamentais que nascem não dos mais brilhantes cientistas do mundo, mas nascem constantemente dos filhos, dos sobrinhos, dos netos, das netas, sobretudo das netas. E que são perguntas fundamentais em filosofia, em arqueologia, em literatura, em tudo, em evolução, para a qual a FAPESP dá tanta importância quanto a ciência que faz os negócios mais competitivos ou tenta fazer os pobres mais ricos. De que estamos falando? Estamos falando de muita grana. Tá? Umas linhas, um dos fios condutores da FAPESP é o respeito pelo contribuinte paulista. E, logicamente, o respeito pelas ideias e a absoluta transparência e a absoluta certeza que todos são tratados iguais perante o terrível crivo da assessoria da FAPESP. Tá? Mas que, dito isso, nós estamos falando de muita grana. Nós estamos falando de, dependendo do dia que você calcule, da ordem de 600 milhões de dólares. Ou 500. O ano passado. Distribuídos dessa forma. Lembrem-se que esse valor representa não aquilo que foi gasto, mas aquilo que foi investido e provisionado. Tá? Tem uma diferença. Isso auxílios, programas especiais, pesquisa para inovação, custeio da fundação foi baixo pra caramba e, portanto, a minha cadeira está uma Bom, despesa de capital, desculpem, esqueci de desligar esse troço. É complicado quando a gente esquece. Desci do avião, agora está bloqueado e tal. 2 segundos. Pronto. E é isso aí, tá? Mas olhem os numerinhos. Bom, quando a gente tira a provisão, isto é, eu tirei daí a provisão das bolsas. Eu quero que vocês vejam a distribuição, porque existe um papo gozado que a FAPESP gasta tudo em programas que nem o genoma da Chilela, ou o CEPID, sei lá o quê. Dá uma olhada aí, com tranquilidade, tá? Isso daqui é bolsas. Tirei a provisão. Isso daqui é auxílio regular. Ok? Isso daqui são programas especiais. Isso daqui é programa de inovação. Então, é gozado como o folclore e o preconceito resistem aos dados experimentais. Mas os dados experimentais são esses. A FAPESP continua sendo uma fundação que respeita o pesquisador individual e a sua vontade. Tanto é que a maior percentagem de investimento é auxílio regular e temático. Ok? Espero que vocês acreditem nisso. Se vocês não acreditam nisso, e eu peço para vocês não acreditarem, tá? Entra na webpage da FAPESP, vai até a página que diz
balanço do ano 2012, e vocês vão ter um gráfico desse, não tão bonito como esse, mas é o mesmo. E a FAPESP opera com uma série de instrumentos que podem ser resumidos em 3. Um instrumento de 2 anos, isto é, projeto regular, ou alguns pitches, PIPs, sei lá o quê. E por que 2 anos? Porque em 2 anos, às vezes, se resolvem problemas que são projetados para serem resolvidos em 2 anos. Tem outros problemas que são mais complexos, mais ousados, ou mais gerais, que não dá para resolver em 2 anos. Então tem um instrumento de 5 anos. E por último tem outros problemas, que são muito mais complexos, muito mais ousados, que requerem participação de muita gente, e que não dá para resolver em 5 anos. Então tem um instrumento de 11 anos. Fim do instrumental. Tá? É relativamente simples. E quando a gente fala de programas, tem um programa de bolsas, tem regulares, tem temáticos, tem uns CEPIDs, agora foram recomendados 17 desses, estão aqui em cima. Tem PIT, tem PIP, tem um programa especial de bioenergia, tem programas de mudança climática, tem o programa Biota, tem infraestrutura, tem um monte de programas, estão todos na webpage, mas o que é interessante é que a natureza do programa está determinada pela natureza do problema. E se esse é um problema relativamente focado, qualquer instrumento de 2 anos pode resolver. Se o problema é um pouco mais ousado e um pouco mais geral, quizá precise 5 anos. Isso é um temático. Não precisa 300 pesquisadores para fazer um temático. Precisa um projeto que demonstre que em 2 anos não dá para fazer. E que é relevante. E que você sabe como fazer. E se estão falando de 11 anos, aí o projeto tem que ser muito grande, o problema tem que ser muito ousado, e as exigências vão ser altas, porque é muito tempo e muita grana. Agora, os programas especiais não começaram o ano passado, nem começaram com o CEPID. Os mais velhos aqui, o Leone não tinha nascido. Os mais velhos aqui lembram do BioFAPESP, que foi o programa que determinou o rumo da bioquímica no começo da década de 70. Tá? E financiou durante 5 ou 6 anos uma série de grupos de pesquisa que deram os frutos da... Eu acho que... Bom, não importa o que eu acho. Que se estendeu a bioquímica, hoje é uma coisa forte no estado de São Paulo. Depois veio a rede ONSA, que era o começo da genômica. Depois o projeto Xilela. E aí muitas pessoas da comunidade, estão gastando toda a grana nisso, e ninguém via os números. Tá? E deu o paper no Nature, bonitinho, e a capa. Depois veio o Genoma Cana, outro programa. E vejam que o Genoma Cana é um troço interessante. Cana é um bicho complicado pra caramba, tá? Ninguém sabe quantos cromossomas tem a cana de aqui comparado com a cana de lá. E o Genoma Cana é um projeto grande. E o Brasil, diga-se de passagem, é o único país no mundo que, quando pensa em bioenergia, já decidiu qual é a planta. Tá? A planta é cana. Se não, pergunta para o pessoal perto de Ribeirão Preto. O Genoma Câncer fez uma contribuição. Eu estou simplesmente tentando colocar para vocês que a ideia do programa é uma ideia antiga na FAPESP e que nasce por pressão da comunidade. A comunidade convence a FAPESP
que nessa área do conhecimento é necessário um esforço especial. E eu posso dizer isso com toda a tranquilidade, porque eu participei da comissão que foi a FAPESP a convencer a FAPESP no ano 70 ou 71, que era necessário um programa especial para estimular a bioquímica no estado de São Paulo. Quer dizer, não foi a FAPESP, Oscar Sala, que era diretor na época, que desceu, olhou para baixo e disse, é BioFAPESP. Não foi assim. Não foi assim com o programa ONSA, não foi assim com o programa Chilela, não foi assim com o programa Câncer, não foi assim com o CEPIDES. Todos os programas da FAPESP, que gastam essa percentagem que vocês viram, vêm de uma pressão da comunidade que convence a FAPESP que numa área particular é necessário um estímulo por isso ou pelo outro. E vejam, uma boa parte hoje está sendo investida em jovens pesquisadores. Esse é um programa absolutamente essencial se a gente quer internacionalizar a pesquisa. Não, os portugueses estão matando o cachorro a grito. Ninguém pega a grana. Vão lá, telefonam para um amigo lá e vê se tem algum jovem brilhante que quer vir para cá. Ou o cara do Ceará. Pior, Maranhão. Tá? Brilhante. Pergunta se tem um tostão para fazer pesquisa lá. Traz para cá. O nosso interesse, a proteção do contribuinte paulista, está em fazer a pesquisa no estado de São Paulo melhor. E esse instrumento renova, traz ar novo e pode ser nacional ou internacional. Não esqueçam dos argentinos. Tá? E a FAPESP está fazendo um esforço especial de estabelecer contato com universidades no mundo inteiro, com conselho de pesquisa no mundo inteiro, e isso está tudo na webpage. Isso também está na webpage, chega. Bom, temos colaboração no mundo inteiro, tá? De fato, cada um desses alfinetes é um projeto de pesquisa. Agora, tem algum efeito? Vamos ver duas coisas, tá? Vamos voltar para as publicações e a coisa toda. Isso daqui é São Paulo. Número de papers, tá? As flechinhas. Esse gráfico ficou feio. Eu achava que ia ficar mais bonito. Mas o eixo correspondente está aqui. Esse gráfico é São Paulo. Esse gráfico é número de papers Brasil. Agora veja uma coisa interessante que está acontecendo. Isso daqui é impacto. São Paulo. Eu não quero dizer que é 100% FAPESP, tá? Mas a FAPESP tem um papel aí. E a internacional, de novo, eu acho que teve um efeito. E os jovens pesquisadores vindos de fora ou de dentro foram importantes. E a aceitação que o postdoc é essencial num grupo de pesquisa também teve um papel. E o resultado é isso. O nosso impacto, São Paulo, finalmente está começando a subir. Eu não quero extrapolar, tá? Porque se eu extrapolasse, eu diria que daqui a 5 anos vamos estar em 1,5. Se essa curva segue, tá? Agora, eu não quis fazer a brincadeira, porque pode ter alguém de Brasília sentado aqui, mas eu não quis fazer a brincadeira de subtrair isso disso. Tá?
porque aí o impacto Brasil continua descendo. Lembre-se que São Paulo publica 50% da produção toda, então é só fazer os cálculos na cabeça para saber que essa curva não pode subir com 50%, tal. Tudo bem? Tem algum efeito FAPESP? Eu quero que vocês olhem para esses números com cuidado, tá? Devagarinho. Esses números são todos de 2011. E foram tomados mês a mês, ou cada 3 meses, para que não estourasse. Web of Science, quem já brincou bastante no Web of Science, sabe que o Web of Science só faz análise de impacto se você tem menos de 10 mil papers. Tá? Então eu tomei menos de 10 mil. Mas olha só, esse é o número de papers do Brasil nesse período, em 2011. Esse é o número de papers no Brasil sem São Paulo, logicamente isso São Paulo. E esse é o número de papers que explicitamente citam que tem apoio FAPESP. E aqui vem um apelo para todos. E uma ameaça. Doce, tá? Por enquanto. Se tem auxílio FAPESP, tem que dizer no paper que tem auxílio FAPESP e o número do projeto. Por enquanto é um apelo. Daqui a pouquinho, quem não fizer isso, esse paper não conta no relatório. Tá? Daqui a pouquinho. Aos poucos, a gente é doce. Tá? Então, por isso que esse número é tão baixo com relação a esse número. Não acredito que menos de 50% dos papers de São Paulo não tenham apoio da FAPESP. Mas, enfim, esses são os dados que eu tenho. Eu não. A ESAT tem. Então, esse número de papers. Agora, vamos ver o impacto. Okay? De novo, estamos falando de citações por paper. Agora é geral. Isso é Brasil. Logicamente, esses números têm que ir diminuindo quando a gente avança no tempo, porque o número de citações é integral, é somado. Então, quanto mais tarde você vai, o número total de citações tem que cair. Mas compara isso com isso, tira São Paulo, o impacto abaixa, compara isso com isso, e agora, para a felicidade da FAPESP, compara isso com isso. Tá? Em resumo, aparentemente, os papers publicados com auxílio FAPESP têm um impacto entre 20% e 40% maior que os papers do Brasil quando se tira tudo isso fora. Tá? Por que isso é bom? Porque se nós queremos ter um impacto social também, a FAPESP tem a obrigação de dizer, nós fazemos diferença. Tá? E essa é uma forma de comunicar ao contribuinte paulista que o apoio à FAPESP faz diferença. E por último, já juro que eu estou terminando. Tá? E por último, vamos falar um pouquinho do CEPID. E eu vou falar bem rapidinho, porque já estou falando há 1 hora. Jabuticabal ataca de novo. Mas volta, aí você toma uma água e... Não posso fumar, né? Então, tem que tomar água. Não. De onde que nascem os CEPIDs? Os CEPIDs nascem por razões que vêm da comunidade. Tem problemas complexos. E tem problemas complexos que exigem prazos longos. E podem exigir um enfoque multidisciplinar. Por isso nasce um programa atendendo a essa realidade. Agora,
se vai ter essa extensão, precisa compartilhar o conhecimento. E, portanto, cada CEPID tem uma responsabilidade de difusão científica. E a pesquisa dentro de um programa CEPID tem que ser ousada. O que quer dizer uma pesquisa ousada? Eu acho que nessa altura do campeonato, nem os estudantes de iniciação científica ignoram que é muito fácil fazer assim com a manivela e tirar resultado. Tá? E o resultado que simplesmente vai ser mais um. Agora, mudar uma ideia, transmitir uma ideia nova, é uma coisa ousada. E às vezes não dá para fazer assim com a manivela. Alguns, E a ideia é que um CEPID se transforme num centro de classe mundial de pesquisa. Um centro que determine rumos e não siga rumos. São coisas bem diferentes. Essa é a ideia de um CEPID. E para demonstrar que os CEPIDs anteriores realmente funcionaram, alguns melhor que outros, mas todos eles em conjunto seguiram aquilo que era necessário seguir na chamada, 2 dados. Tá? A gente fez um levantamento de todos os papers produzidos por todos os cientistas que participaram nesses CEPIDs, e o resultado é esse. Azulzinho é pré, vermelhinho é pós. Pós quer dizer quando começou o CEPID. Esse gráfico não é muito divertido, mas esse gráfico daí é extremamente divertido. Tá? Isso quer dizer que a qualidade da ciência que estava sendo produzida pelas mesmas pessoas, pelo fato de estar num grupo grande, pelo fato de estar enfrentando um problema ousado, a qualidade medida desse jeito aumentou para caramba. Não tem como ignorar esse fato. E aí tem exemplos de impacto científico, e para fazer essa tabelinha, eu fiz o seguinte. Os velhos, que nem eu, sabem muito bem que os papers mais antigos são muito bem citados. Por quê? Porque está lá há muito tempo, né? E se tem alguma ideia decente, alguém vai lembrar. E se lembra durante 30 anos, vai ser pelo menos 30 vezes citados, se o mesmo amigo que cita. Tá? Então a minha pergunta foi a seguinte. Eu peguei toda a produção de todos os pesquisadores principais do CEPID e me perguntei, tem algum paper nos 10 mais citados dessa pessoa que foi feito durante o CEPID? E em todos os casos tem. Tá? Não tem um caso em que um paper, um trabalho produzido durante a vigência do CEPID esteja excluído da lista dos mais citados de cada pesquisador. Tá? E aí eu listo, em primeiro lugar, o Zago, porque estamos no Ribeirão Preto. Ah, eu sei disso, mas eu fui pelo responsável. Tá? Que não está mal para ter sido publicado em 2008. O Longo, o Vanderlei, o Brentani, que desafortunadamente nos deixou, o Camargo, a Maiana, o Franito, o Sérgio, o Glaucius. Tá? Todos eles têm um paper, pelo menos, eu quis selecionar o mais citado da lista dos 10 mais citados. E tem exemplos também de impacto social. E eu começo pelo impacto econômico e eu vou mostrar um. Não tenha medo, não vou mostrar mais que um. Tá? Bom, o único CEPID, que é o CEPID do Longo, olha, tem 1, 2, 3, 4, 5 empresas formadas, 10 por 31 patentes, tal. Não está mal.
o núcleo da violência tem um impacto social direto, tanto no treinamento da polícia, quanto no treinamento de grupos contra a violência, que é impressionante. E agora 2013. Tá? Aprovamos 17 desses. Não vou dar a lista dos 17. Mas eles mudaram de nome alguns. E tem problemas que são problemas ousados. Esse é um problema, se vocês leem o resumo, está tudo na webpage da FAPESP. É ousado. Inclusive, tem um que é muito ousado. Né? Esse. E outra coisa que é importante dizer é que continua tendo na área de ciências sociais e tem CEPIDs que não existiam na série anterior dos CEPIDs. Tá? E chega. Um pouco longo demais. Não está dizendo que é um pouco longo, mas quando a conversa é boa, nunca é longo, né? Então temos tempo para perguntas. Alguém quer fazer alguma colocação? Professor Antônio, da Comissão de Pesquisa da Filosofia. Excelente palestra, professor. Obrigado por ter vindo, né? A minha pergunta vai logo no começo que o senhor falou sobre os problemas administrativos na universidade, né? E aí, não sei se seria como uma provocação, mas é interessante notar, e eu não sei onde está a trava, então a pergunta é onde está a trava, que todo mundo sabe dos problemas que o pesquisador tem para fazer pesquisa na universidade hoje em relação à administração de projetos. As pessoas que administram a universidade são basicamente os próprios pesquisadores. As pessoas das agências de fomento que decidem as regras são os próprios pesquisadores. Todo mundo reconhece o problema e ninguém sabe direito onde está a trava, nem como destravar esse negócio. Então, onde está a trava? Nós sabemos onde está a trava. E nós estamos operando. Nesse momento, ninguém recebe um projeto. Todo mundo sabe o que é um projeto EMU? Eu tenho que atender só um instantinho, tá? Alô? Fala. Sim, Pipo. Alguma coisa urgente? Não, eu estou em Ribeirão Preto dando uma conferência. Beijo. Todo mundo sabe o que é um projeto EMU? Equipamento multiusuário. Hoje, a FAPESP não assina um contrato de EMU sem que o diretor da unidade e o representante do reitor se comprometam a dar condições para que esse aparelho opere. Isto é, por exemplo, contratar um técnico a nível superior. Então, veja, não é bem assim. O CEPIDs, eu sou coordenador desse programa, Dimas estava esse dia que nos reunimos lá? Não, você não estava. E o Zago também não pode ir. Tá, Wilson. Nos reunimos com o coordenador do programa, um representante do reitor e o diretor da unidade ou seu representante. E a pergunta era muito simples. Na verdade tinha duas perguntas, mas eu vou falar só da segunda. Você, pesquisador, está contente? Com quê? Com as facilidades que a universidade te ofereceu para você tocar esse CEPID. Se o pesquisador dizia, estou contente, então a gente fazia uma ata que dizia, o pesquisador está contente, porque a universidade vai dar isso, isso, isso e isso, e esse papelzinho era assinado pelo pesquisador contente e pelo representante do reitor. Essa é uma forma de induzir. Agora, por que isso não acontece na universidade? Eu acho que você tem que perguntar para a universidade e não para a FAPESP. Tá? A FAPESP está fazendo, eu acho que nos últimos, especialmente nos últimos 2, 3 anos,
a FAPESP está trazendo a FAPESP, não só o pesquisador, quando se trata um EMU ou quando se trata um CEPID, mas os responsáveis pela administração da instituição, para assegurar que quando um cara ganha 4, 5, 10 milhões de dólares, o contribuinte paulista vai ser respeitado e esses 4 ou 5 milhões de dólares, ou vão ter o uso correspondente com aquelas coisas que a FAPESP não pode pagar, nem deve. Tá? Agora, como se determina a política de contratação de técnicos dentro da universidade, é um tema que eu só falo dele do lado do meu advogado. Eu tenho 4 perguntinhas, assim o pessoal tem tempo de pensar em outras, né? Você colocou o número de citações como sendo uma medida fidedigna do impacto. Hoje tem uma outra medida que é o número de downloads dos artigos, e muitas vezes alguns artigos são muito baixados e não são citados. Quer dizer, eles despertam a atenção. A resposta mais simples é porcaria, por isso que a gente não cita. Mas a gente sabe que tem aí um bias nesse negócio que precisa ser. Então, não Posso responder uma por uma? Pode. O FAPESP está usando 2 tipos de como se chama? Identificação do pesquisador. Tá? Um é o Google Scholar e outro é o Researcher ID. O Google Scholar conta downloads e mostra downloads. E você tem toda a razão. Qual é o problema? O problema é, de novo, internacional. Tá? E a pergunta é, por que o Bin Laden foi encontrado? Porque o sistema Obama e Companhia Limitada, todos nós, é capaz de distinguir palavras-chave dentro de toda a conversa de todos os telefones celulares do mundo todo. Tudo bem? Isso é uma capacidade de análise computacional sofisticada. Nós estamos usando uma forma de medir impacto que foi inventada por um conhecido, não era bem amigo, quase, na década de começo da década de 60, né? Você deve lembrar. O cara que criou o Current Contents, Garfield. E nós estamos usando a mesma tecnologia que o Garfield usava na década de 60, só que era em papel. Num mundo em que você pode distinguir um string, uma cadeia de 4 palavras numa conversa de telefone celular no mundo das conversas. Eu acho que esse problema é um problema sério, e porque é um problema sério, requer as melhores cabeças, porque é um problema científico. O Brasil está totalmente isolado dessa discussão no mundo. Eu tenho participado, por outros motivos, nessa coisa. Como que a gente avança de Garfield para 2013, quando a gente sabe que não estamos para trás? Tá? Não é só download. Eu tenho Facebook. Tá? E no meu Facebook tem meu curso de graduação. E está cheio. Isso não conta para mim? Eu entrei nesse ResearchGate agora, né? E é impressionante como você vai vendo as pessoas baixar os seus artigos e facilitando. Mas eu estou perguntando uma coisa objetiva. Eu tenho Facebook, um dos meus grupos fechados é o grupo dos meus alunos de graduação. Esse Facebook tem páginas e páginas que demonstram que eu entrei e respondi, tá? As perguntas deles e tal. Isso não conta para mim como docente? Como que é? Tá? Quem se preocupa disso? Então você tem razão, nós não sabemos, e de novo, não vai ser nenhum iluminado que vai ter a ideia, tá? Vai ser a coletividade tomando consciência disso, que vai gerar um movimento, que quizá gere um programa. O caminho é o de sempre.
A outra perguntinha aí é o chapéu duplo de ex-pró-reitor e de de coordenador da FAPESP. Diz que a gente precisa aumentar o número de pesquisadores, né? Eu concordo que quem está no sistema está trabalhando no limite, com a corda esticada, tendo que ter um terceiro turno em casa, senão a coisa não sai. Você sabe como eu que dos 5 mil professores da USP, ou 6 mil, não sei como está agora, em uma porcentagem expressiva, que também não, antes era 1.500, 2.000, né? Que não tinha nenhum projeto, né? Como é que a gente faz com esse pessoal? Porque pergunta para o reitor, você vai falar. Não, eu vou chamar meu advogado daqui a pouco. Veja, a FAPESP pode ter algum instrumento, uma cenourinha aqui, sei lá, né? Não. A FAPESP tem todas as cenouras, eu já comecei dizendo, nós estamos aprovando 50% dos projetos. Ninguém no mundo tem essa cenoura. Tá? Ninguém. Só nós. Estado de São Paulo. Sem contar o CNPq, as coisinhas. FINEP. Eu coloco um problema pior. E eu vou colocar como pergunta. O único... Porque tem pauzinho e tem cenoura, né? Senão não tem graça. O único que a gente pode fazer para um cara, colega nosso, que depois de 10 anos de ser docente e ensinar na graduação, cada ano tem um problema com os alunos, e a culpa é sempre dos alunos, lógico. O prêmio é não dar mais aula. E continuar sendo pago como RDIDP. Eu acho que isso é pior. E eu não sei como resolver, e eu não tenho nenhuma responsabilidade nisso porque sou aposentado. Mas essa situação é mais insustentável do ponto de vista do contribuinte paulista do que não ter projeto. Eu não vou mencionar ninguém, claro, não conheço, mas certamente exemplos disso tem em cada unidade dessa universidade. E a gente não sabe, ou sabe, e não tem vontade política de enfrentar esse problema, porque com isso, quiçá os 6 mil, eu calculo que essa percentagem é muito baixa, tá? Essa percentagem não é mais que 10%. Sei lá o que vão fazer, mas eu acho que essa discussão tem que ser parte. Nós somos pagos para ensinar também. A gente não pode esquecer disso. Nós somos conscientes de que o nosso ensino e graduação, em geral, não tem caso particular, em geral, é abaixo da crítica. Tá? E nós levamos o peso de colegas que são premiados, para que, pelo amor de Deus, que se esse cara ensina, vamos ter problemas com... Tá? E a gente não vê que tudo isso forma um conjunto, porque nós estamos na universidade. Nós não estamos no instituto de pesquisa. Então, eu diria que eu não posso isolar o problema do 30% que não tem projeto, do problema de 10% que não tem nem projeto, nem ensina, nem, sei lá. Certamente não administra, porque aí seria desgraça. Bom, chega. Alguém já tem alguma pergunta? Não, Pietro, por favor. Os projetos individuais, a pesquisa agora, a FAPESP colocou um limitador de 100 mil. Isso tem alguns objetivos por trás, catalisar temáticos... Porque um projeto temático hoje você demora 9 meses a 12 meses para aprovar. Um projeto individual você consegue em 3 meses, digamos assim, em média. Uma das coisas menos intuitivas que existem no universo é uma coisa que se chama estatística. Tá? Porque se meu projeto demora 9 meses, todos os projetos demoram 9 meses. Se eu vejo estatística e não o meu projeto,
a média para aprovar um temático são 3 meses. Tá? O meu projeto está demorando 5 e eu estou desesperado. Mas estou dentro da curva. A curva não é uma linha. Tem alguma coisa por trás. É lógico que tem por trás. É uma discussão que a gente tem tido na comunidade há pelo menos 10 anos e finalmente tomamos uma iniciativa. Tá? Qual é o problema? Qual é a iniciativa? Se vocês olham a biblioteca virtual, vão ver umas coisas gozadíssimas. Tá? Esses projetos regulares têm pesquisadores que na sua vida, nos últimos 20 anos, tiveram... Está todo mundo sentado? Não, você está de pé. Você também. Se segura. 120. Hã? Tem projetos regulares que receberam instrumentos de $1 milhão. O que é um projeto de 2 anos? É um problema limitado, tá? Que tem um começo, meio, fim, muito curtinho, e que... Será que o cara pode ter 35 projetos regulares? Aí alguém foi pensar no contribuinte paulista, que é a nossa perseguição. Tá? E aí, como todo mundo acha que a burocracia é idiota, vamos contar as horas em que cada pesquisador desses 35 projetos diz que dedica para cada projeto. E aí você encontra que tem gente que não dorme de jeito nenhum, trabalha 7 dias por semana. Que está em outro planeta também, que o dia é mais longo, né? E aí alguém se perguntou, o que acontece se a CGU vem para cá? Tá? Será que alguém vai acreditar que eu tenho 7 projetos e eu dedico 20 horas para cada projeto? A média é mais baixa, a média é da ordem de projeto regular, porque os que têm temático ainda podiam ter projeto regular, mas a média é mais baixa, a média é 3 ou 4, tá? Mas os extremos, a curva não é normal, está bem jogada para o lado de algumas pessoas, um grupo grande que tem muitos projetos regulares, e a intenção, não existe nada por trás, existem números por trás. A intenção é clara. Quem quer brincar de gente grande, seja. Tá? Joga um temático na mesa. O temático é mais duro para ser julgado? É. O que a gente quer? Que o nosso impacto aumente. Tá? Se vamos continuar com o projetinho, a gente quer passar do mundo, e isso é estatisticamente significativo, do mundo que cada estudante novo que vem, eu escrevo um projeto regular, para um outro mundo em que eu tenho uma linha de pesquisa, e a essa linha de pesquisa se associam estudantes. É uma mudança de paradigma. Tá? E é muito clara, a intenção é absolutamente clara. A intenção é que os grupos estabelecidos parem de inventar um projetinho por cada aluno de iniciação científica que entra no laboratório. Que o grupo estabelecido tenha uma linha de pesquisa, que ela seja identificável, nada é identificável em 2 anos, que os que comecem com 2 anos, não tem problema nenhum. Tá? Ou comece com um jovem pesquisador, que tem menos problema ainda, porque esse cara já tem 4 anos. Então as intenções são claras, não tem nada por trás, e os 100 mil é estatística de novo. Tá? Nós negociamos até o cansaço com o CEPIDES quanto que a gente podia cortar e quanto que a gente podia colocar em EMU. Tá? E de repente tem um projeto regular com equipamento de $500 mil. Como que você gerencia? Estamos tentando
Eu acho que o Brito tem feito um esforço fantástico nessa direção. Estamos tentando dar uma coerência a toda a estratégia de investimento da FAPESP. Chega. Dentro dessa linha de projetos, a FAPESP planeja ou tem algum projeto para parques tecnológicos? Eu acho que qualquer parque tecnológico tem direito a pedir um pitch ou um PIP que quiser, tá? A hora que quiser. Agora, investir diretamente no parque, depende, pode conversar. Mas certamente não vamos construir, tá? E certamente não vamos pagar salário. Okay. Agora, o que pode ser, que aliás é um troço que eu venho fazendo propaganda há muito tempo, é se o parque tecnológico quer ter uma plataforma de multianálise para as empresas dedicadas a uma certa coisa, isso é discutível. E por último, e a última mensagem, depois eu vou sair para fumar. E por último, tá? Um aviso aos navegantes. A FAPESP, cada vez mais, e por coerência, está olhando com muito cuidado equipamento grande que tem cheiro de multiusuário. Tá? Equipamento grande que tem cheiro de multiusuário vai ser cortado de todos os projetos individuais e vai ser contactado o EMU de equipamento similar para ver se ele não quer crescer. Porque é muito mais razoável colocar um segundo espectrômetro de massas com TIF, TOF, TUF e MAF, tá? Do lado do primeiro espectrômetro de massa, com um técnico dado pela universidade, de nível superior, do que colocar esse TUF no laboratório de alguém para que só funcione quando Deus quer, porque o cara não tem grana para conserto. Tá? Então esse é um aviso para os navegantes. Chega. Tchau. Bem, eu queria então agradecer ao professor Hernan. Queria convidar a todos para que na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, 10 horas, o professor Pérez vai estar aqui falando sobre os desafios é quinta-feira, né? Que vai ser na medicina, não aqui, porque vai estar ocupado. E essa coincidência é porque ambos estavam previstos para vir com um evento de genômica, né? E aí, por um raro episódio climatológico, o avião não pôde chegar aqui, então o professor Pérez também estará vindo. Eu queria, em nome, agradecer ao professor Alexandre, que é o diretor de exercício do CIP, a sessão do espaço aqui, que o EA ocupa, e agradecer a presença de todos. A gente tem um coffee break, podemos fumar, comer e beber. Muito obrigado.